paz do Senhor. Antes de você sentar, rapidinho, antes de você sentar, primeiro dá um sorrisinho para mim. Sei que tá frio, mas dá um sorrisinho para mim. Isso, dá um sorrisinho. Agora dá um sorrisinho para a pessoa do seu lado. Fala assim, que bom te ver. Dá um abraço, só para esquentar ela. Dá um abraço nela, só para começar a esquentar aqui. Aleluia. Agora você pode sentar. Aleluia. Gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra em Jonas 1. Jonas 1. A Babi falou uma coisa aqui que o óbvio precisa ser lembrado. Meu marido fala que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes a gente conhece a história de Jonas, mas precisamos recordar de alguns detalhes. Jonas 1. Jonas 1 fala assim: palavra do Senhor que em visão veio... Opa, Jonas 1 e eu que abri errado, gente. Só um minutinho, vai dar tudo certo. Já deu. Epa. Jonas 1 fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor e para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar cargo estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não perecemos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar a sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele já havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam e esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Antes de nós falarmos um pouquinho de Jonas, eu gostaria de falar da cidade de Nínive. A palavra nos fala que a cidade de Nínive era uma cidade cruel. Todos nós sabemos disso. Era um exército violento que torturava todos os seus prisioneiros, destruía cidades e, além de destruir cidades, ele humilhava cada cidade que passava.
Mas Nínive era importante, tinha uma importância tão grande, politicamente, economicamente e militarmente. Deus mandou Jonas pregar arrependimento ao povo cruel na época. Coloca a primeira imagem para mim, por favor. Que legal falar isso. Coloca a primeira imagem aqui para mim, por favor. Eu gosto um pouquinho de história. Minha família me ama, mas a minha família não gosta de ir para um museu, não gosta, porque eles falam que assim, eu admiro tudo. E como eu não poderia falar de Nínive e não pesquisar um pouquinho da cidade dela? Se nós olharmos essas fotos foram em 1820, a cidade de Nínive. E onde foi descoberto o primeiro lugar que o escavador descobriu? Foi o palácio. O palácio já tinha, como essa foto aqui mostra, esses dois ídolos na frente. E aí foram escavando ao decorrer do tempo e acharam um corredor. E no final do corredor existia uma sala de memórias. Uma sala de memórias. Fica isso na cabeça de vocês. E nessa sala de memórias existiam todas as imagens aqui que vocês estão vendo. Não sei se dá para ver muito bem daí, mas todas essas imagens. Além do corredor, as salas de imagens tinham tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é tão lindo que a história e a Bíblia estão unidos. Se a cidade era cruel, existia um corredor todo, uma sala de memórias mostrando sua crueldade. Então muitos falam assim, era só Jonas cumprir o que Deus mandou. Nós tivemos agora, há pouco tempo, a guerra do Irã e de Israel, que foi lançado as primeiras bombas. Irã lançou as primeiras bombas. E aí, se você falar para mim, Carol, é tão fácil fazer a vontade do Senhor, mais ou menos o que o Senhor estava falando naquela época, para uma cidade tão cruel, era como o Irã foi o primeiro a atacar as bombas, tipo, se o Senhor falasse assim para Sara, vai para a cidade do Irã e prega a minha misericórdia. Com tantos ataques, com tanta maldade, vai lá e prega a minha mensagem. Você vai, Sara? E aí, vocês vão? O Senhor fez essa pergunta para mim. E aí, Carol, você vai? Vamos continuar, Senhor. Mas aos olhos de Jonas, era uma cidade indigna, impossível de mudar. E mesmo assim, Deus olhou para aquela cidade com misericórdia. E quando eu estava lendo esse livro, eu li ele em 5 versões porque eu achei uma coisa interessante, eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas não foi o medo que afastou Jonas de fazer a vontade de Deus, mas sim uma certeza errada. Meus pais assistiram um filme. Relaxa, não vou contar o filme até o fim. Mais ou menos. Conclave. Quem assistiu ao Conclave aqui? Assistam, é bem legal. Só resumindo um pouquinho da onde que eu quero falar. Existiam uns cardeais uma noite jantando e eles tinham várias mesas no refeitório. E o que eu achei mais interessante é que eles estavam separados por países. Então existia a mesa do mexicano, existia a mesa dos italianos, as mesas dos franceses e assim vai. Por quê? Porque tinha a união dos cardeais naquele momento. O que aconteceu? O Papa faleceu e se reuniram mais de 100 cardeais para proclamar um novo Papa. Por isso que tinha aquela união. E existia um cardeal que falou assim para o cardeal responsável por tudo aquilo. E era italiano. E ele falou assim, vem aqui, senta aqui na mesa. E ele sentou na mesa. Ele falou assim, você está vendo aquela mesa dos mexicanos, dos franceses? Eu tenho certeza que quem merece ser o próximo Papa são os italianos.
Há uma certeza tão grande dentro de mim, e o cardeal responsável só ouviu, só prestou atenção no que ele estava falando. E no próximo dia, ele tinha que fazer um discurso. Qual que é o discurso aqui para mim, por favor? Aqui. Eu vou ler aqui. Ele disse: há um pecado que cheguei a temer acima de todos os outros, a certeza. A certeza é o grande inimigo da unidade. A certeza é o inimigo mortal da tolerância. Mesmo Cristo não estava certo até o fim. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele clamou em sua agonia na cruz. Nossa fé é algo que vivo precisamente porque o caminho das mãos dadas com a dúvida. Se houvesse apenas certeza e nenhuma dúvida, não havia misericórdia. E, portanto, não haveria necessidade da fé. Jonas fugiu porque estava certo demais do que ele achava. Ele tinha certeza que a cidade de Nínive era má. Ele tinha certeza que Deus deveria julgá-la em vez de salvá-la. Certeza que a graça não tinha que ser para eles. Vocês não entenderam? Calma aí, vou repetir. Vou repetir porque essa parte, ele tinha certeza de Nínive era má demais. Certeza de que Deus deveria julgá-lo e não salvá-lo. Certeza de que a graça não era para ele. Pastor, já faz 2 domingos que ele fala sobre Atalaia. E quando ele falou um pouquinho sobre Atalaia domingo, o Senhor foi ministrando ao meu coração. E eu fiquei imaginando Jonas lá em cima, na cidade. A Bíblia não fala aonde ele estava, só falou que ele foi para Jope. Mas ele tinha uma posição. E eu fico imaginando ele lá de cima, ouvindo a voz do Senhor, e ele falando assim: vai até Nínive. E ele fala assim: não vou. Simplesmente não vou. O que ele faz? Ele saiu da posição dele. O pastor tem falado muito sobre isso, posição. Ele saiu e ele fugiu. Atalaia não pode fugir da posição dele. Atalaia não pode sair, desobedecer a ordem do Senhor. Coloca o título aqui para mim. Enquanto eu estava ministrando com o Senhor me deu um título, eu sei que ele é longo, mas gritou no meu coração. A certeza errada é sutil. A certeza errada me tira do propósito e me afasta da missão. Jonas, ele estava cheio disso. Mas não é o nosso dever dividir quem merece ou não a misericórdia do Senhor. Quando a certeza nos domina, perdemos a tolerância, perdemos a compaixão e começamos aos poucos a perder a própria fé. Abra a palavra comigo em Gálatas 3. Gálatas 3:10. Aleluia. Gálatas 3:10. Aleluia. A palavra diz assim: pois todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que pendurado no madeiro. Jonas estava preso à lei. Jonas estava preso à lei.
Eu declaro uma igreja que não vai estar mais presa à lei. Você não foi feito. O Senhor morreu naquela cruz para nos libertar sobre esta lei. Nós não somos presos. Você não está preso. Porque nós precisamos fortalecer todos os dias a nossa fé dentro de nós. Essa certeza errada não vai nos dominar mais. Senhor, aumenta a nossa fé todos os dias, aleluia. Terça-feira, no momento de mesa, nós estávamos falando sobre lei e sobre doutrina. E eu falo, como Deus é lindo, né? A gente começa a estudar para pregar e as mesas vão só trazendo as revelações. E falando de algumas dominações de igreja, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E eu falei assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de misturar. Eu falei, mãe, eu não poderia ficar com aquelas igrejas que metade é mulher, metade é homem. Já ia trazer uma revolução para aquele lugar, já trouxe revoluções para muitos lugares aí. Vamos trazer mais uma. Mas deixa eu te falar uma coisa, você é livre dessas dominações. Você é livre dessas leis humanas. Nós estamos falando assim, já é difícil cumprir as duas principais que Jesus veio falar. Amar o teu próximo como a ti mesmo e amar o Senhor acima de todas as coisas. Você consegue fazer isso todos os dias. E por que você está querendo trazer leis de milhares de anos atrás? Quantas vezes você fica em mesa discutindo coisas? Deixa eu falar uma coisa. Se ateu está sentando ao teu lado, querendo vir com um debate, só chega nele e fala assim, Jesus chama, você já quebra ele. Não estou aqui sobre leis, eu não estou aqui, mas estou querendo aqui só espalhar a palavra do Senhor. Enraizar o que o Senhor é sobre nossas vidas. Jonas, ele queria justiça e condenação, mas o plano de Deus era mostrar a graça pela fé, mesmo aqueles que ninguém achava que mereciam. Eu sei que nós estamos falando lá do Antigo Testamento, viver numa época que o povo ainda seguia as leis, mas mesmo ali, Deus já mostrava o coração dele, ele não queria destruir, ele queria perdoar. Eu não estou aqui para te destruir, só estou querendo te falar que existe um Deus que está querendo te perdoar. Existe um Deus desesperado para te perdoar. Se o diabo está te acusando, falando você é isso, o meu Deus só quer chegar e falar assim, eu te perdoo, só chega aqui. Eu te perdoo, só vem nos meus braços. Se o diabo está vindo sobre a acusação sobre a tua mente, você é livre em nome de Jesus Cristo. Você é livre. Aleluia. A salvação sempre foi e sempre será pela fé. Jonas não entendia isso ainda, mas Deus já estava revelando no Velho Testamento. E como nós estávamos falando de Atalaia, Jonas ele saiu da posição dele para fugir. Não bastou só simplesmente ele falar assim, Senhor, eu não quero. Eu estou tão revoltado que eu vou fugir e ficar longe da presença do Senhor. E só para vocês terem uma noção, coloca o mapa aí para mim, rapidinho. São as últimas imagens. Nínive está aqui. Nínive está aqui. Jope está aqui. Tarsis está longe. Está nesse pontinho aqui. Quantas vezes você está querendo fugir da presença do Senhor? Quantas vezes nós estamos querendo ficar longe da presença do Senhor? Eu não ia falar isso, mas o Senhor está me incomodando para falar. O problema não é a igreja. O problema não são as igrejas que você tem passado. Não são. É a certeza errada que está enraizado dentro de você. Por isso que aonde você vai, você fala assim, não me encontra aqui porque o pastor isso. Aí você foge para outra igreja, não me encontra aqui por causa disso, aí eu vou para outra igreja e você vai, esse vício.
Você vai sair deste lugar não sendo mais assim. E o Espírito Santo de Deus pede até para falar além. Sobre trabalho. Senhor, não me encaixo aqui. Vou sair, vou para outro lugar. Senhor, eu vou fugir deste lugar porque tal fulano. O que você tem feito naquele lugar? As pessoas têm visto a graça dele sobre a tua vida. Você tem aberto a tua boca falando do Senhor, de as pessoas entrarem e falar assim, cara, aquele lá nem mexe. Porque se você está matando a certeza errada todos os dias, cresce a fé. E a fé, as pessoas começam a ver de uma forma sobrenatural. Quando estamos dominados pela certeza, aquela convicção rígida que estamos certos do que os outros, errados, nos tornamos intolerantes. Qual que é o significado da palavra intolerante aqui para mim? Ok, vamos lá, igreja. Você vai ler a partir dessa palavrinha aqui, tá bom, pessoa? Amém? 1, 2, 3 e... A certeza errada nos deixa intolerantes. A gente não aceita opinião de ninguém. E foi o que Jonas fez. Falando assim, eu estou tão intolerante que essa cidade não merece, estou indo embora, fui! Você vai ser mais tolerante. Você vai ser mais paciente saindo daqui em nome de Jesus Cristo. Amanhã, quando você chegar no serviço, as pessoas, você está assim, amém. As pessoas vão olhar, what? O que aconteceu com essa pessoa? Eu declaro sobre a tua vida, você vai sair diferente daqui. Você vai ser totalmente diferente destas palavras. Aleluia. Mudar de lugar não resolve o que está mal resolvido dentro de nós. Fugir apenas adia o que Deus quer curar e transformar. Repetindo, rapidinho de novo. Mudar de lugar não resolve o que está mal resolvido dentro de nós. Fugir apenas adia o que Deus quer curar e transformar. Aleluia. E quando a gente foge da presença do Senhor, a gente só toma decisões erradas. Ai, Deus. Aleluia. A próxima decisão errada de Jonas foi pagar para ficar longe da presença do Senhor. Está em algum versículo, que eu tinha marcado, não está aqui. Ele pagou, porque a Bíblia é tão linda que ela gosta de mostrar detalhes. A palavra diz assim, Jonas pagou para ficar longe da presença do Senhor. Quantas vezes você está pagando para ficar longe dele? Você vai falar assim, Carol, não tem nada a ver comigo, porque eu não quero ficar longe dele. Tive um louvor que levantei os braços, a presença dele. Mas o grande problema é que você paga para ficar longe da presença, porque amanhã você acorda e você esquece tudo que aconteceu hoje. Você simplesmente começa seu dia sem falar com o Senhor, sem ler a palavra dele. Você está pagando para ficar longe dele. Não me identifico com ele, será mesmo? Você começa a achar que as pequenas concessões não tem problema quando você paga para ficar longe do Senhor. Tipo o quê, Carol? Não precisa orar tanto. Isso é o mais papel do pastor. Jejuar? Não tenho tempo. Isso é para quem está no ministério. Só hoje não vou orar. Esse comentário aqui sobre alguém não é fofoca. É só um desabafo. Não vou dizimar este mês, Deus entende-me da situação financeira. Assistir isso aqui não tem nada demais, já vi coisas piores. Falar com frieza com quem me trata mal é só defesa, é normal. Pequenas concessões que não tem problema. É você estar pagando
para ficar longe da presença do Senhor. São pequenas atitudes justificadas por certezas erradas, que vão te afastando da presença de Deus. E pior, você acha que está tudo certo, que é tudo normal. Jonas também estava achando que tudo estava certo. Ele estava convencido de que sua desobediência era justa, porque a certeza dele que aquela cidade não merecia ele era tão grande que ele tinha muita certeza, porque na cabeça dele aquela cidade não merecia. E vamos para mais uns erros que vamos cometendo quando nós ficamos longe da presença. No versículo 4 de Jonas 1, o Senhor lança um forte vento. Quem já acordou com chuva de madrugada? Então não tem ninguém surdo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Porque o próximo problema de Jonas foi que ele ficou surdo de repente. Porque eu falo por mim, as meninas ficam fazendo, eu já acordo, eu já desperto, eu tô atenta. Mas o mar estava tão furioso que os marinheiros, eles pegavam coisas para jogar fora do barco para tentar se salvar. E Jonas estava onde? Dormindo. Como ele estava dormindo? Com toda aquela tempestade lá fora. Porque quando começamos a andar longe da presença do Senhor, Ele tenta nos alcançar, Ele manda sinais para nos despertar. Você acha que quando você está com birra do Senhor, Ele não está lá tentando te cutucar, falando, querido, volta! Sabe que você está? Surdo. Declaro que essa noite chega. Vamos acordar. Tudo que o diabo muitas vezes tem tampado os teus ouvidos, essa noite chega em nome de Jesus Cristo. Hoje os seus ouvidos vão estar tão atentos e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Em nome de Jesus no mundo espiritual. Aleluia. Estava dormindo. Coloquei uma coisa aqui bem legal, tinha esquecido. A palavra diz, que é linda essa passagem, né? Estou à porta e... Calma aí, de novo. Estou à porta e... Que linda essa passagem! E quando você não escuta? Porque se ele está batendo, ele está no lado de fora ainda, né? Ele tinha que estar dentro. Por que ele está batendo? Porque você não está escutando. Quando eu vi essa parte aqui, eu falei, Senhor, me perdoa por quantas vezes o Senhor bate e eu não estou prestando atenção. Me perdoa. Não quero que o Senhor bata mais, porque o Senhor é morador, não é visitante. O Senhor é morador e não é visitante. Aleluia. Vamos acordar, gente, vamos acordar. E Jonas não acordou com a tempestade. E o que o Senhor fez? Mandou alguém. Olha quanto amor, né? Aí o Senhor manda alguém. Mas quando eu li essa passagem, eu fiquei assim, o capitão ele desce, só para vocês entenderem, o capitão ele desce, porque eu fico muito imaginando que ele não desceu para ficar procurando Jonas, não. É que o Senhor tocou no coração e ele foi lá, porque as pessoas estavam jogando coisa para fora, e ele foi lá no porão e falou, deixa eu ver uma coisinha aqui, se precisa jogar lá fora. E ele se deparou com Jonas, e Jonas estava dormindo, e ele falou, ei, o que você está fazendo dormindo? Acorda! Ora para os seus deuses aí para ver se a tempestade melhora. E a minha pergunta é para vocês, quem vocês estão sendo? Aquele que precisa ser acordado ou aquele que está acordando pessoas? Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, eu não quero ser acordada por ninguém, não. Eu quero ser aquele instrumento falando assim, acorda, 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 acorda. Nós não somos mais feitos para ficar comendo de leitinho. Você está aqui na igreja para ir lá fora, para despertar o povo lá fora. Chega de você ficar dormindo neste lugar.
Você já foi despertado? Quantas vezes os pastores sobem neste lugar para pregar sobre a tua vida e pá. Chega, pega o que você está aprendendo aqui e vai lá fora. Acorda os outros, vamos acordar os outros, porque eu creio que o Messias está voltando e eu preciso fazer vidas voltarem comigo. Precisamos trazer almas. Esse era o desespero de Jesus, trazer vidas cada vez mais. Eu não quero ser aquele que precisa ser acordado. Não quero. Eu quero ser aquele instrumento para acordar os outros. E quando o capitão fala para ele assim, ora para os seus deuses, para a tempestade melhorar. Existe algum versículo falando que ele orou? Não. Ele simplesmente levanta, a palavra fala que ele levantou e subiu. Tantos problemas acontecendo na sua vida e você não está parando para orar. Calma, deixa eu falar uma coisa para você. Não são suas mãos que vão resolver seus problemas. Não é você que vai fazer as coisas acontecer, mas o direcionamento do alto. Do direcionamento do alto que vai te auxiliar a fazer aquilo que o Senhor tem que fazer. Mas existia a certeza tão certa do que ele estava, que a fé, a presença nem estava mais lá. Toma cuidado quando chega nesse nível, porque a gente nem repara que a gente precisa dele. Aí é perigoso, porque a certeza nos dominou de uma forma tão grande, que a queda tem que ser grande para nos despertar. Não deixe isso. Olha quanto amor do Senhor sobre Jonas. Foi Deus que mandou a tempestade, foi Deus que mandou o capitão, e foi Deus que fez a sorte cair sobre Jonas, para trazer um desespero. Fala assim, ó, já que ele não vai falar, então a sorte caiu sobre ele, foi Jonas, tá? Da culpa do Jonas. E deixa eu falar, você vai falar assim, Carol, sorte foi a sorte. Gente, isso era uma coisa antiga que acontecia e tudo mais. E o nome de Jonas saiu. Quantos avisos mais precisamos ter sobre a vida para entender que Deus quer você perto dele? As tempestades sobre a tua vida não é porque o Senhor te odeia. O despertar de pessoas na sua vida não é porque ela é chata. O seu nome, muitas vezes, quando o pastor é usado de chegar e falar assim, ô querido, não é porque ele é chato, é porque existe um Deus que te quer perto. Existe um Deus que está te chamando desesperadamente para chegar mais perto dele. Existe um Deus que te ama. Aleluia. E mesmo assim, com tudo isso, Jonas não orou. Além de trazer dificuldade para aquelas pessoas do barco, ele mesmo não teve coragem de se jogar. A palavra diz que Jonas simplesmente falou assim, eu sou culpado, para resolver todo esse problema e tudo mais, me joga fora do barco. Olha que preguiçoso ainda. Porque era só ele fazer assim, vup, não vou me jogar. Vocês acharam que eu ia jogar? Não vou. Mas ele falou assim, me joguem lá fora do barco. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Senhor está te tirando de alguns lugares e você fica, as pessoas nem ficaram tristes porque eu fui embora. Será que você não estava sendo Jonas no barco? Toma cuidado. Toma cuidado para não estar sendo Jonas no barco das outras pessoas. Tome muito cuidado. Porque você fala assim, os marinheiros, eles ainda oraram ao Senhor, tentaram de uma outra forma, depois eles jogaram. Mas Jonas não estava lá em cima quando a tempestade começou. Jonas não estava lá em cima quando os marinheiros jogavam as coisas para fora. Ou seja, Jonas não estava vendo todo o perrengue que todo mundo estava passando. Porque além de ele estar surdo, ele é cego. Hoje você vai sair vendo e ouvindo. E você não vai ser mais uma praga para as outras casas, trabalho, faculdade, escola, onde você vai for. Você vai ser uma bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus! Aleluia! Jonas ficou quantos dias na barriga do peixe? Calma aí, gente. Quantos dias Jonas ficou na barriga? 3, caraca, vocês leem a Bíblia, glória a Deus por isso. Ele ficou 3 dias e 3 noites. E a palavra diz no versículo 3, que os marinheiros, eles tentaram jogar o barco de volta ao porto. O que isso me passa quando eu leio? Que o barco não estava muito longe. Então, por que 3 dias e 3 noites? Eu fico imaginando muito Jonas falando assim, beleza, fui jogado fora do barco, vou cruzar os meus bracinhos e vou fazer birra dentro do barco. Vou fazer birra, não quero, não vou, você pode fazer o que quiser, não quero e não vou. E quantas vezes a gente está assim, não quero, não vou e não adianta o que o Senhor vai fazer? Galera, a gente não pode ser mais filho birrento. Eu fui muito filho birrento muito tempo, não dá mais. Não dá mais. A gente atrapalha a missão do Senhor, gente. A gente atrapalha a missão, o propósito dele sobre nossas vidas. Aí eu fico imaginando o Senhor lá do alto falando assim, peixe, dá uns, para ver se o neurônio dele volta. Aí eu fico imaginando Jonas lá, tipo, batendo a cabeça para um lado, para o outro. E aí o segundo dia ele também não querendo fazer a vontade do Senhor. Aí chega no terceiro dia, tá bom, chega! Aí vem, capítulo 2, a oração de Jonas. Vamos ler, eu não ia ler, mas vamos ler capítulo 2. A oração de Jonas. Vamos lá. Jonas capítulo 2 diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor. Olha que lindo! O que ele fez? Uhul! Ele orou! Para quem estava calado, ele orou. Glória a Deus! Uhul! Gente, fica feliz comigo. Jonas orou! Uhul! E ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passagens sobre mim. Então eu disse, eu estou excluído da tua presença, será que tornei a ver teu santo templo? As águas me cercaram até a água e o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça e desci ao fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, e eu me lembrei do Senhor e subi a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoravam ídolos vão abandonar aqueles que a misericórdia. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a minha salvação. Olha que lindo! Demorou, mas fez uma oração bonita. Parabéns, Jonas. E versículo 10, o que foi? E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. Ô Atalaia, volta para sua posição. Volta para sua missão. Senão você vai ficar dentro do peixe, ó. O meu problema não é o barco. O meu problema é ficar dentro do peixe. Porque sabe o que acontece dentro do peixe? É muitas vezes quando a gente está aqui na igreja. Estou aqui escutando a presença do Senhor, mas eu estou aqui, ó, não cumprindo o que Ele quer. Não cumprindo a missão que Ele me deu. Então, para que eu não posso ser chamada de atalaia se eu não estou seguindo as ordens do meu general? Então, vai ficar dentro do peixe um tempinho. Aí você vai começar, a certeza, começar a te dominar, falando assim, poxa, o pastor nem olha para mim. Poxa, o meu líder nem me dá atenção. Então, volta para sua posição, querido. Ficar na cadeira não é teu lugar. O Lucas pregou esses dias, falou assim, até a Carol ficou fazendo nesses dias 1 ano. Tô de férias. Tô de férias. Fiquei 1 ano assim, não cumprindo a vontade do Senhor.
dentro da barriga. Porque muitas vezes você vai achar que são só 3 dias ou 3 anos. Quantos anos eu fiquei dentro da barriga? Porque eu não quis fazer a missão dele. Não quis fazer o propósito dele. Estar na igreja não é sua missão. Estar na igreja não é fazer propósito. Mas ser a igreja, aí muda o negócio. Aí você faz essa oração linda do Senhor. Eu não sou da igreja, eu sou a igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu vi um arqueólogo, quando eu fiz essa pesquisa, e o arqueólogo Joe P. Kramer, falei certo? Não sei, vai ficar assim, ficou lindo. E ele diz o seguinte, diz que se a Bíblia não tivesse mencionado Nínive, ninguém teria ido atrás dessa cidade. Nós estamos falando de 1800, onde eles começaram a pesquisar sobre Nínive. Olha que interessante. Se não tivesse relato de Nínive, nunca ia ser descoberto a cidade de Nínive. Capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1 diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. A cidade só foi lembrada e redescoberta por causa de uma citação bíblica. Um legado eterno deixado pela vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Não vai ser o diabo que vai tirar o seu legado. Não vai ser os problemas que vão tirar o seu legado. Porque existe um Deus que fala assim, eu quero que apareça, como foi a cidade de Nínive. A gente está falando de milhares de anos atrás, porque isso está no Velho Testamento. Você não vai ser esquecido. Você não é esquecido, deixa eu melhorar. Você não é esquecido pelo Senhor. Uma cidade cruel, onde o Senhor olhou e achou misericórdia. Ele está olhando para uma igreja, Arena não está esquecendo de você. Ele te ama, você não é esquecido. O diabo pode até falar que você é esquecido, mas você não é, você é amado. Oh, rabaça, canta labacheias. Quantas mentiras o Senhor está querendo colocar na sua cabeça, certezas erradas, e isso não vai ficar mais enraizado dentro de você. Chega, em nome de Jesus Cristo. Para encerrar, qual que é a cidade de Nínive aí para mim? Essa é a cidade de Nínive. Ele vai até um pouquinho mais profundo, mas só para vocês terem uma noção. Porque a palavra diz que ele andou mais ou menos 3 dias para falar com a cidade toda. Deixa eu falar uma coisa, que quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou assim, prepara os teus pés, que é hora de nós começarmos a andar. E eu comecei a ver a nossa igreja andando por Alphaville, Barueri, começando a falar da palavra. Não sei se vão ser 1, 2 ou 3, 4, 5 dias, mas prepara o seu pé, igreja. Começa a preparar a tua voz, porque nós vamos começar a falar do Senhor a essa cidade. Chega de nos calarmos, chega de ficarmos surdos e cegos. Existe uma cidade que está precisando ouvir da palavra da misericórdia do Senhor. E eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer isso. Aleluia. Aleluia. Para encerrarmos, louvor pode subir. Ai, que legal. Louvor pode subir. Ai, gente, sempre quis fazer isso. Aleluia. O que eu declaro sobre a sua vida essa noite? Eu até anotei porque eu quero ser bem. Que toda certeza errada, toda convicção enraizada que te impede de obedecer ao Senhor, cai por terra hoje. Que você saia dessa casa pregando para essa nação. Não é mais tempo de ficar calado. É tempo de marchar, voltarmos para a nossa missão.
E eu gostaria de pedir você ficar em pé. Vamos orar. Aleluia. 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 Senhor Deus, obrigada por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, e saímos totalmente transformados deste lugar, Senhor. Queremos pedir, Pai, que a certeza errada, Senhor, saia dos nossos corações, que nós não queremos ser mais intolerantes, mas nós queremos ser igual a Cristo, que amou, Senhor, sobre tudo, Pai. Nós declaramos que saímos deste lugar marchando. Eu declaro, Senhor, uma igreja que volte à sua missão, que volte ao seu propósito, que volte à posição de atalaia, Espírito Santo de Deus. Se existem pessoas cegas, vão abrir os olhos agora em nome de Jesus Cristo. Se existem pessoas surdas, vão voltar a ouvir, Senhor. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade, Espírito Santo de Deus. Se o diabo vem com mentira, lançamos fora agora em nome de Jesus. Porque eu tenho a certeza que vamos deixar um legado eterno nessa terra, Pai. E nós declaramos, Espírito Santo de Deus, seja feita a tua vontade. Tudo que nosso eu grita, Senhor, tudo aquilo que queremos, Senhor, impor sobre as pessoas, vai cair por terra agora em nome de Jesus Cristo. Se nós formos birrentos como Jonas, Senhor, perdoa, Senhor, porque somos falhos, mas obrigada por nos preencher com esse amor de misericórdia. Pai, que possamos sair deste lugar, não da mesma forma, mas transformados, Senhor. Possamos sair deste lugar tendo a certeza de quem Tu és sobre nós, sobre a nossa família, sobre nossa casa. Que essa palavra não seja como o vento que vai embora, mas sim que possamos, Senhor, acordar amanhã e dizer: não quero ser assim, eu preciso voltar ao meu propósito, eu não quero ser mais assim, Senhor, eu quero voltar a orar perante ao Senhor todos os dias. Pai, eu declaro corações querendo arder por orações, Senhor, contigo. Chega de nos calarmos, Senhor. Nos ensine a orar todos os dias. Nos ensine a Te adorar de todo o coração. Seja feita a Tua vontade. Nós declaramos as certezas erradas indo embora e a fé nos dominando por completo. Nós declaramos as leis indo embora para ser preenchido por a Tua fé, Senhor. Queremos mais. Queremos Te alcançar, Espírito Santo de Deus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Obrigada por essa noite, Senhor. É dessa forma que eu oro. Já Te agradeço.